que são as leis biológicas na nova medicina germânica? Existem os programas de sobrevida, né, que são a questão de você entrar em mecanismos de luta ou fuga, né, após um hiperestresse, para você conseguir compensar aquele choque que você vivenciou. Então, o seu corpo começa a se regular de acordo com o choque que você vivenciou, para você ganhar tempo de vida internamente. Então, vamos para um exemplo prático aqui. Vou contar uma mesma história e é para a gente ver como quatro interpretações diferentes afetam totalmente diferente a pessoa, tá bom? Suponhamos que eu saí para trabalhar e aí meu trabalho acabou mais cedo e eu decidi chegar em casa mais cedo, né? E aí eu cheguei em casa mais cedo, sem avisar ninguém. Aí você chega em casa, por exemplo, e pega a sua esposa transando com o seu vizinho. Aí é difícil imaginar que a pessoa não vai ter um choque emocional, né? Nesse tipo de situação. A pessoa tem que ser muito de boa para não ter... E falar que não era inesperado. A não ser que ele já soubesse. Mas se ele não imaginava nada, vai ser um choque emocional e vai ser inesperado. Até aí, ele teve um choque. A gente não sabe qual tipo de sensação daquelas emoções que ele vibrou. E nem como ele interpretou a situação. Então aí nós vamos ter 4 casos possíveis. 5. O primeiro você olha para a situação, não ligou, não se afetou, não teve nem aí, então você não tem choque emocional nenhum, você não entra em mecanismo de luta ou fuga, seu corpo não se desregula e suas emoções não se desregulam, certo? Aí vamos para os outros 4 casos, que são os casos em que você se afetou. Num primeiro contexto, você olha lá para sua mulher com um cara lá na cama e fala assim, meu Deus, minha vida se acabou, meu casamento era minha vida, tudo se acabou para mim, minha casa caiu. Quando você vivencia um tipo de choque desse, você afeta tecidos do endoderma, sempre. Algo que é vital para você. Costuma afetar muito a parte dos rins, por exemplo, também, né? Porque é uma parte vital. Então é muito comum, por exemplo, quando a gente tem campos de refugiados são aqueles que, assim, de repente houve uma explosão num país, as casas todas foram atacadas, destruídas, eles perderam tudo, foi algo vital. Quase perderam a vida, sentimento vital. É muito comum em campos de refugiados, muita gente tem esses problemas nos rins porque derivam da parte endodérmica. Primeiro caso, então, algo vital. Meu casamento era minha vida. Algo vital. Na hora que a pessoa fala aquilo, depois, quando ela se lembra, o corpo entra no mecanismo. Na hora que ela vê, o corpo entra naquele mecanismo de defesa, ela não vai dar conta daquilo. Então o corpo começa a se alterar. Ele vulnerabiliza algumas partes emocionais e físicas para a pessoa ganhar tempo ali para tentar não sofrer mais com aquilo. E no caso vital, os tecidos ganham massa. Então ela ganha alguns tumores no corpo, afeta alguns órgãos específicos que derivam do endoderma na fase ativa, que é quando você ainda sente o perigo ali. Agora, um segundo caso. Você viu a mesma cena, e você sentiu aquilo como um atentado à sua integridade. Você olhou lá para sua esposa, com um cara lá, e você se falou assim, puxa vida, eu confiei tanto neles e eles me esfaquearam pelas costas. Isso é uma sensação de atentado à integridade. Isso vai afetar tecidos do mesoderma antigo. Né? É muito comum, por exemplo, se ela sente assim, foi como se tivesse me esfaqueado nas costas, essa pessoa muitas vezes vai desenvolver uma dor na coluna, nas costas, na altura de onde ela imaginou que tivesse sido esfaqueada. Ela vai ter um problema de saúde ali. E também os tecidos do mesoderma antigo ganham massa na primeira fase, para na fase de cura depois perdem a massa e voltam ao normal. Ok? Terceiro tipo de interpretação. Você olhou para aquilo ali e se sentiu desvalorizado. Achou que o vizinho era muito mais bonito que você, que a sua mulher não estava mais te dando valor, e você se sentiu totalmente desvalorizado. Esse é o terceiro caso. Nesse caso, o que será atacado no seu corpo vão ser tecidos do mesoderma novo. É um contexto de desvalorização. É diferente. E o último caso, quando você olha para aquela situação e você sente que o seu território foi invadido. É uma coisa de território. Neste caso, você fala assim, puxa vida, invadiram o meu território, invadiram o meu espaço, ou eu não pude ter o meu espaço dentro da minha própria casa, dentro do meu próprio território, entrei em contato com algo que eu não queria dentro do meu próprio espaço, dentro do meu próprio quadrado. Todos esses tipos de interpretação afetam o seu ectoderma.
E só que quando afeta o ectoderma, na fase ativa, que é a fase do choque, você costuma perder a memória daquilo que aconteceu. Porque o choque é muito grande e afeta no cérebro, na parte de memória, e você costuma não se lembrar exatamente qual foi a causa daquele conflito. Só que o que acontece nessas 4 interpretações diferentes é que a pessoa desenvolve problemas de saúde e emocionais diferentes, pode desenvolver quando tem mais de um conflito de mesmo contexto, casos psiquiátricos também, né? O caso da pessoa que é mitomaníaca, que mente muito, o caso do psicopata, esses casos todos, o caso da pessoa, por exemplo, que sofre de Alzheimer, é sempre uma pessoa que ela tem que ter vivido 2 choques emocionais brutais de perda brutal. Então, quando isso marca o cérebro dela, né, na parte de ectoderma, ela não se lembra do que, não fica pensando naquilo porque aconteceu, mas o cérebro dela entra em processo degenerativo. Isso pode se acelerar mais ainda com uma questão alimentar, né, desregulada, para que ela esqueça essas perdas, essas dores brutais que ela teve. Então, o cérebro, o corpo, ele está tentando te fazer ganhar tempo para você aguentar a dor que você está vivenciando emocional. É por isso que ele reage. Entenderam? Gente, o que eu estou explicando até agora, o pessoal está entendendo? Está claro para todos que a gente está explicando aqui como que o choque emocional que cada um vivencia e a interpretação que cada um dá àquele choque, como que aquilo afeta o seu corpo. Então, gente, e o que é fantástico disso é que na hora que você está conversando com uma pessoa que tem um problema de saúde específico, e essa pessoa, você sempre vai perguntar para ela o que aconteceu antes dela ter aquele problema de saúde ou aquele problema psiquiátrico. Ah, mas o que aconteceu antes? Quando ela estiver falando daquilo, na mesma hora, para quem tem evidência ativa, você vai ver, na hora que ela lembrar do problema que aconteceu, ela vai contar a história, na hora que ela se lembrar do problema que aconteceu, a aura dela vai ter uma expansão muito grande. Muito grande. E ali você vê na hora que essa expansão mostra o choque emocional. E a frase que ela vai falar na hora que ela estiver tendo a expansão tem a ver com o que eu falei aqui do tipo de registro que ela tem. Se ela estiver falando, foi como uma facada nas costas, você já sabe que foi atentado à integridade e que afetou o mesoderma antigo. Se ela falar, foi algo que era a minha vida, você já sabe que é contexto vital e que aquilo ali foi endoderma. Né? Eu entrei em contato com uma coisa que eu nunca queria ter visto, você já sabe que é ectoderma, automaticamente ectoderma. Não, e essa pessoa vai estar falando uma dessas frases que te permite interpretar isso no momento da expansão de aura. Para quem não consegue ver a expansão de aura, você vai perceber no mesmo instante reações do sistema nervoso autônomo. Então, ou os olhos eles ficam vermelhos de uma vez, ou a pessoa está falando e de repente ela para e dá aquela engolida de saliva, para assim de falar e você percebe que são reações automáticas do sistema nervoso autônomo, indicando o que a gente chama de DHS, que foi o choque emocional que a pessoa vivenciou. Então, quando você correlaciona a expansão da aura, a reação do sistema nervoso autônomo com aquilo que ela está falando, você já identifica onde foi afetado no corpo. E ali você já sabe se bate com o problema que ela está te trazendo ou não. Porque sempre bate. Uma vez eu estava atendendo um rapaz que ele estava me pedindo para ver, ele perdeu a visão para longe, ele só enxergava perto. É muito interessante esse caso, ele só enxergava perto. Eu perguntei assim, mas o que aconteceu antes de você, quando sua visão estava boa? Antes, teve alguma coisa que aconteceu que te chocou, que você não esperava? Ele não lembrava, aí ele pegou e falou assim, lembrei. Na hora que ele falou, lembrei, eu vi a reação do sistema nervoso autônomo dele e vi a expansão de aura. E aí ele começou a contar o caso. E no caso que ele contou, ele trabalhava muito, ele achava que tinha uma família muito perfeita, e de repente ele descobriu, quando o filho foi preso, que o filho estava usando muita droga dentro de casa. E aí pegaram o filho e ele descobriu que aquilo estava debaixo do próprio nariz dele. E na hora que ele falou isso, eu lembro que o momento que apareceu o DHS, ele falou assim, então de repente me avisaram que ele estava preso, que ele estava usando drogas dentro da minha própria casa, debaixo do meu próprio nariz, eu não conseguia enxergar o que estava debaixo do meu próprio nariz e de repente a minha casa caiu. Na hora que ele falou, aí ele me falou 2 coisas aí. Então, foi a primeira vez que eu tive que lidar com esse tipo de coisa. Essas 2 coisas eram, ele não enxergou debaixo do próprio nariz, isso indica um choque dele ali,
e a segunda, minha casa caiu. Então ali eu já sabia que ele tinha, debaixo do próprio nariz dele, eu já sabia que era o problema de vista, e eu sabia por que ele perdeu a visão de longe. Porque a mente dele gravou naquele instante que ele precisava olhar de perto, porque ele não estava com a atenção para olhar perto. Então desfocou ele da visão longe para que ele enxergasse debaixo do próprio nariz. Então essa era a causa emocional da perda da visão para longe dele. Mas quando ele falou minha casa caiu, eu vi que era o primeiro caso de contexto vital. Então, na hora eu perguntei para ele, então você também tem problema nos rins. Aí ele falou, ué, como é que você sabe? Apareceu sim um problema nos rins depois. Por quê? Porque ele teve um choque secundário. Entendem? Então foram duas coisas que atingiram na mesma situação. O primário atingiu a visão, o secundário afetou os rins. Então, uma vez que a gente desbloqueou, identificamos qual meridiano dessa pessoa estava bloqueado e desbloqueamos esse meridiano e informamos a mente dele que naquele instante que ele tomou o choque foram 2 bloqueios causados nele, mas que hoje ele não estava mais naquele mecanismo de luta ou fuga. Aquilo já tinha passado. A mente dele hoje estava num outro momento. E por ele estar num outro momento, ele não precisava mais manter aqueles bloqueios de segurança para apenas enxergar perto e sentir que a casa caiu e tem um problema nos rins. Então, na hora que a gente desbloqueia aquilo e traz a mente dele para o presente, mostrando que aquilo ficou lá atrás, que já passou, que não há mais necessidade desses mecanismos de segurança de luta ou fuga, e você desliga esses 2 relés, o corpo da pessoa começa a se estruturar. Isso dura mais ou menos uns 28, 30 dias. E a visão da pessoa vai voltando aos poucos e os rins vão se autorregulando.